Antes de prosseguirmos para o equilíbrio de momentos fletores negativos e positivos, precisamos validar os cálculos efetuados na videoaula anterior. E para isso, dispomos de planilhas de cálculo e softwares. Não se pode passar para o dimensionamento das armaduras e o detalhamento sem verificar se os cálculos analíticos estão corretos. As planilhas são ferramentas que dão respostas rápidas e, através do Excel, nós podemos digitar todos os parâmetros de cada caso de laje e determinar os momentos fletores e reações de apoio de laje, bem como as flechas elásticas, utilizando as funções PROC-V e PROC-H. Então, para a laje 1, que se encontra no caso 4 de vinculação de bordas, os vãos teóricos são Lx igual a 6 e Ly igual a 6. Então, o lambda aqui é igual a 1, Φ2 1,8, o tipo de laje é maciça, AC a 50, o Φ3 encontrado 25, altura útil 13,33, o cobrimento adotado 2,5, armadura consideramos 10 milímetros no cálculo, que nos dá uma altura de 17,33, adotamos 20 centímetros para padronizar, visando também reduzir as flechas elásticas. O carregamento distribuído do peso próprio aqui é automático, pela fórmula. O revestimento, considerando piso mais contrapiso, 0,56 e uma carga acidental para os 3 panos de laje de 2 kN por metro quadrado. Então, observe que aqui os coeficientes μx, μy, μx e μy estão corretos e iguais ao nosso cálculo analítico. Os momentos fletores, por sua vez, 7,65, confere nas duas direções, positivos, e os negativos, 19,02. Encontramos 19,01. A planilha prossegue, especificando aqui o FCK do concreto. Nós ainda encontramos automaticamente o valor de alfa, o valor da flecha e as reações de apoio, as reações nas vigas. Então, a verificação para a laje L1 está atendida. Passemos para a laje L2. Na laje L2, que também se encontra no caso 4, a relação entre vãos é igual a 1,5, Φ2 é igual a 1,6, Φ3 25, a altura útil aqui deu 10, a bitola da armadura 10 milímetros, então H14, achamos 20 centímetros de espessura. O carregamento é o mesmo, então μx 4,81, μy 2,47, confere com os cálculos, μx 10,62, μy 8,06. Agora, os momentos fletores nas direções x e y, positivo e negativo, são 5,82, confere, μy 2,99, achamos 2,98, estamos trabalhando com duas casas decimais após a vírgula, xx 12,85, confere, e xy 9,75, confere. Vejamos a laje L3. Na laje L3, a relação entre vãos é igual a 2, o lambda é igual a 2, Φ2 aqui é 1,4, Φ3 25, a armadura 10 milímetros, então adotamos 20 centímetros, o carregamento é o mesmo, 0,20 piso, 0,36 contrapiso e 2 kN por metro quadrado carga acidental. Achamos aqui μx 6,51,
MY 1,48, m'X 12,34. E observe que aqui há uma diferença com relação aos valores calculados. E a função das planilhas de cálculo é exatamente essa. MX é igual a 12,30, valor superior ao encontrado no cálculo. MY 2,8 e XX 23,32. Então nós vamos precisar encontrar aonde está essa não conformidade na laje L3. Podemos agora calcular o equilíbrio de momentos fletores com base na planilha anexa. José Milton de Araújo, autor de curso de concreto armado, no volume 4, ele apresenta alguns parâmetros de correção dos momentos positivos, conforme a relação entre vãos. Observe que na planilha, na tabela, temos L1, L2 e L3. Estão indicados aqui os momentos negativos, calculados, antes de equilibrá-los. Então, 19,01, já que a laje é quadrada, a laje L1, são iguais os momentos. L2 temos 12,85 na direção X e 9,75 na direção Y. E 23,32 para a laje L3. Precisamos calcular o valor de ΔX, que é a diferença entre o momento original e o equilibrado, negativos, e ΔMX com base na expressão apresentada. Os momentos finais positivos serão o momento original mais ΔMX. Então, ΔX pela planilha será igual a o momento negativo original menos o valor equilibrado, que é a média aritmética. ΔY da mesma forma, e isso se aplica às demais lajes. ΔMX é igual a 2 vezes, que multiplica ΔX vezes gama 1x, que é o parâmetro da tabela, para a relação de vãos igual a 1, 0,084, mais ΔY vezes gama 2x, que é igual a 0,155. ΔMY, da mesma forma, 2 vezes ΔX vezes gama 1y mais ΔY mais gama 2y. E isso se aplica às demais lajes, conforme a relação entre vãos. Com isso, chegamos aos momentos positivos equilibrados. 7,64 é o momento positivo calculado para a laje L1, soma-se ao 0,59, que é o ΔMX. Da mesma forma, o MY. E assim sucessivamente para as demais lajes. Então, esses são os valores de momento positivos equilibrados. Após o ajuste dos momentos fletores na laje L3, passemos a indicar os momentos positivos e negativos equilibrados. Então, entre a laje L1 e L2, temos aqui L1, L2. O momento negativo entre ambas será 21,16. Entre a laje L2 e L3, 16,54. Entre a laje L1 e L2, 15,93. Trata-se da média aritmética entre os valores calculados inicialmente. Já os momentos positivos são os seguintes:
depois de equilibrados. 8,23 na direção X, 7,49 na direção Y. Para a laje L2, 3,54 na direção X, menos 0,52 na direção Y. Laje L3, 12,25 na direção X e 2,74 na direção Y. Então, esses os momentos de cálculo. Eis os momentos de cálculo. Antes de partirmos para o dimensionamento das armaduras, vamos fazer uma última comparação com uma modelagem pelo método dos elementos finitos através do SAP 2000 versão 22 Advanced Standalone. No ambiente do SAP 2000, o objetivo aqui será determinar os esforços solicitantes e as deformações pelo método dos elementos finitos. Vejamos aqui as parametrizações de materiais já especificadas. Então, o concreto de 20 MPa, peso específico 25 kN por metro cúbico, o modo de elasticidade 21.287 MPa, aí está em kPa, coeficiente de Poisson, coeficiente de expansão térmica e a resistência do concreto aos 28 dias, resistência característica. Já o aço é a CA50, peso específico 78,5, modo de elasticidade 2,1 vezes 10 oitava, coeficiente de expansão térmica igual ao do concreto e as resistências de escoamento e de ruptura. Com relação às propriedades geométricas da seção, vamos trabalhar com o elemento shell, elemento de placa, com 20 centímetros de espessura, conforme o dimensionamento que fizemos, e material concreto. As cargas atuantes em load patterns, peso próprio, piso, contrapiso e acidental. E as combinações dessas cargas atuando simultaneamente em load combinations. Aqui as restrições de apoio já estão definidas, conforme o que foi calculado, de acordo com a teoria de flexão de placas delgadas. Em elementos finitos, precisamos verificar a posição dos eixos locais. O eixo Z, o eixo local Z deve coincidir com o eixo global Z. Os carregamentos já foram aplicados. Observe a posição das cargas. Inicialmente a carga acidental. A direção do carregamento está correto. 2 kN por metro quadrado. Agora, o contrapiso e o piso. Em seguida, podemos efetuar a análise estrutural.
for retirar a visualização das restrições de apoio, para facilitar, essa imagem se refere às deformações devido ao peso próprio. Eu vou especificar as combinações de todos os carregamentos, incluindo o peso próprio. Apply. Então, veja aqui, o 3 é o deslocamento de translação na direção Z, da laje L3, 0,17 centímetros, 0,04 centímetros, deslocamento nodal, e agora podemos ver os momentos fletores, a combinação com todos os carregamentos. Apply. Então, na laje L1, o momento fletor máximo está da ordem de 8,61 kN, compatível com o que calculamos. Na laje L2, 2,77. Na laje L3, 13,01 kN aproximadamente, os positivos. Aqui temos que atentar para a questão do refinamento da malha, que isso pode interferir no resultado. Veja os momentos negativos entre a laje L1 e L3, está bem próximo ao que calculamos analiticamente pela teoria da elasticidade. E é preciso também frisar que essa estrutura está sendo analisada em regime elástico linear. Então, precisamos de pequenas deformações, de forma a garantir essa hipótese. Os momentos negativos entre L2 e L3 também estão próximos. E estão verificados os resultados pela teoria da elasticidade e pelo método dos elementos finitos através do SAP 2000. Poderemos então agora passar para o dimensionamento das armaduras. Com relação ao dimensionamento das armaduras, vamos recorrer mais uma vez às planilhas de cálculo. Planilhas já apresentadas em videoaulas anteriores, onde nós simplesmente entramos com os dados, com os momentos fletores já calculados para cada pano de laje, momentos já equilibrados, positivos e negativos. E, diferentemente do caso de vigas, a largura aqui é sempre 1 metro ou 100 centímetros. A altura especificada foi 20 centímetros. Como o comprimento da armadura adotado foi 2,5 centímetros, a altura útil aqui é 17,5. Para um concreto cujo FCK é igual a 20 megapascal, temos um FCD de 1,43 kN por centímetro quadrado e uma tensão de compressão no concreto no estado limite último de 1,21 kN por centímetro quadrado. Tensão de cálculo de escoamento do aço, 434,8 megapascal. Observe que todas as seções atingem o estado limite último no domínio 2A. O momento fletor reduzido aqui está bem inferior ao milimite para seções simplesmente armadas. Limite entre os domínios 3 e 4. O epsilon, por sua vez, é inferior, todos eles, a 0,1667, que é o limite do domínio 2A. O valor mais elevado deu 0,1039, que nos dá uma profundidade de linha neutra de 1,82 centímetros aproximadamente. Veja que o cobrimento superior são 2,5, a linha neutra está cortando o cobrimento superior da armadura porta-estribo, da armadura de montagem. Com isso, confirma-se que a seção irá atingir o estado limite último por alongamento plástico da armadura tracionada e não por esmagamento do concreto comprimido.
Todas as deformações específicas no concreto comprimido são inferiores a 3,5 por mil. E daí partimos para as armaduras de flexão. Todas as armaduras de flexão, com exceção dos negativos da laje L1 e da laje L3, resultaram na armadura mínima praticamente. Então, positivo da laje L1, inferior à armadura mínima, os negativos na direção X superaram, na direção Y praticamente é a armadura mínima, a laje L2, as negativas superaram um pouco a armadura mínima, e a laje L3, o negativo superou a armadura mínima. Todas as armaduras puderam ser especificadas como ferro de 8 a cada 15, exceto essas que superaram a armadura mínima, onde nós, ao invés de mexermos na bitola, devemos mexer no espaçamento para permitir que a construtora, ao comprar as armaduras, as barras de aço, compre uma só bitola. Com relação à armadura de distribuição, não é necessário se preocupar com isso com as lajes L1 e L2, somente a laje L3, haja vista que trata-se de uma laje corredor. A armadura de distribuição ela é considerada como 1/5 da armadura principal ou metade da armadura mínima, considerando-se o maior valor entre ambas. Então, no caso aqui, a armadura de distribuição será 1,5 centímetros quadrados por metro. Φ de 6,3 a cada 15. Com relação às ancoragens, observe que todas as armaduras estão situadas em zona de boa aderência, porque a altura da laje é inferior a 30 centímetros. Todas possuem coeficiente Ni1 igual a 2,25, porque tratam-se de barras nervuradas de AC a 50. O Ni3 de todas as armaduras é igual a 1. A tensão, a resistência média à tração no concreto, 2,21 para todas, que é a função do FCK. A resistência no concreto à tração inferior também é função do FCK. FCTD da mesma forma. E a tensão última de aderência é igual a 2,49 megapascal. A resistência de cálculo do aço, né, de escoamento, 434,78, como já dissemos. O comprimento básico de ancoragem aqui é da ordem de 349 milímetros. Como 3 vezes φ é igual a 2,4 é menor do que o comprimento adotado, que é 2,5, podemos fazer uma redução de 30% no comprimento básico de ancoragem, multiplicando o LBO por alfa1. Então, o LB necessário agora será 220,30 milímetros, 222,12 milímetros no máximo, sendo o LB mínimo o maior valor entre 0,3 LBO, 10 vezes φ ou 100 milímetros. Dispomos, considerando vigas de largura de 20 centímetros, dispomos de 175 milímetros de comprimento de ancoragem disponível. A dobra é igual a 8 vezes φ. 8 vezes φ. Então, 64 milímetros. Podemos trabalhar com 70 milímetros ou 100 milímetros para padronizar o detalhamento. Considerando aqui 10 milímetros, 100 milímetros, já que dispomos, né, espaço, visando facilitar o trabalho dos armadores, que vão cortar, dobrar e montar a ferragem. Temos um total aqui de 275 milímetros, valor suficiente para garantir a ancoragem ou a aderência das armaduras de flexão. Por fim, a fissuração. Aqui
com uma planilha baseada no CEB, uma proposta apresentada por José Milton de Araújo em Curso de Concreto Armado, volume 2, onde ele utiliza a metodologia proposta pelo CEB, Comitê Euro-Internacional de Concreto. Ela é um pouco diferente da metodologia da norma brasileira. Então, observe aqui que eu considerei todas as armaduras como ferro de 8 a cada 15, sendo que os negativos serão aqui Fi de 8 a cada 10. Vejamos. Negativo da laje L1, negativo da laje L3. Então, negativo da laje L1, 8 a cada 10. E o negativo da laje L3, 8 a cada 10. Com isso, as aberturas de fissura resultaram em valores que não podem superar 0,4 milímetros. Observe que os negativos da laje L1 continuam elevados, da laje L2 e da laje L3. Isso a gente tem que reduzir. Então, vamos manter todas as armaduras com o mesmo espaçamento. Uma está tendida, falta a na direção X, a negativa na direção X. Nós vamos ter que mudar a bitola para 10 milímetros. Pronto. Então agora todas as 4 armaduras estão com abertura de fissura inferior a 0,4 milímetros. Os negativos da laje L2 também precisam ser ajustadas. Nós vamos também aumentar a bitola para 10 milímetros. Dez a cada 15, 10 a cada 15. Veja que caiu para 0,39, 0,41. Aqui é um valor aceitável, 0,41. E agora vamos para a laje L3. Temos 2 armaduras para reduzir as aberturas de fissura no concreto. A primeira será essa. Então vamos botar 10 milímetros, Fi de 10 a cada 15. 10 a cada 15. Ok, caiu para 0,25. E agora a armadura negativa na direção X também vamos considerar 10 a cada 15.
Ok, esses são os valores das aberturas de fissuras após o ajuste das armaduras. Veja que é importante frisar que mesmo que o cálculo, a flexão esteja correto, conforme a norma, é preciso aumentar as taxas de armadura em função da fissuração, limitando a abertura no concreto, a abertura de fissuras do concreto em zona de tração a 0,4 milímetros. Na próxima videoaula, apresentaremos o detalhamento, o quadro de ferros e o custo dessa laje com base nessa solução, visando comparar com outras soluções. Até lá!